erro seríssimo, seríssimo, é não desenvolver o quê? A consciência linguística corretamente. Lembra que eu falei que as crianças com dificuldade de aprendizagem de leitura no primeiro ano, elas vão ter essa dificuldade porque elas não têm a consciência linguística bem desenvolvida. E o que é essa consciência linguística? É a consciência fonológica. E o que é a consciência fonológica? De maneira simples agora, porque a gente vai aprofundar na aula de amanhã e na aula 3 e tudo mais, tá? Mas a consciência fonológica é eu pensar que a nossa linguagem oral, ela está estruturada numa frase, por exemplo. Eu falo para vocês, o sapato é amarelo. Nós, na nossa cabeça de alfabetizados, nós já sabemos que temos palavras ali. O sapato é amarelo, certo? 4 palavras. Mas a criança que não aprendeu a prestar atenção na linguagem oral, como eu disse, ela acha que é tudo junto, que é uma cadeia sonora contínua. Ela não consegue pensar o que é palavra, ela nem sabe o que é palavra, ela nem conhece isso. Então, eu vou ensinar isso na consciência fonológica. E aí eu vou pegar uma palavra, por exemplo, sapato. Agora essa palavra a gente vai quebrar ela em sílabas. Sapato. Vejam que eu não tenho palavras escritas, eu estou aqui explicando a consciência fonológica para vocês como uma capacidade do que eu estou falando e do que vocês estão ouvindo. Então, não tem palavra escrita. Consciência, essa consciência de sílabas, né, de saber que a palavra é quebrada em 3 partes, como sapato, né, em 3 partes, ela não se trata de ensinar as sílabas. Eu não estou ensinando silabário, eu não estou colocando a criança para memorizar babebibobu. Isso não é. Babebibobu não é consciência de sílabas. Consciência de sílabas é a manipulação dessas sílabas numa palavra oral. Então, se eu falo sapato, eu tenho 3 sílabas. Se eu tiro sa, o que ficou? Pato. Muito bem. Se eu tiro o to, ponho o tá, o que ficou? Pata. Eu tenho outra palavra formada. Esta manipulação que se trata a consciência fonológica. E por que isso é importante? Para a criança chegar na mais difícil e que é a mais negligenciada na nossa educação, que é a consciência fonêmica. Quando a criança chega na compreensão de que sapato tem 6 sons, olha só, a, t, o, eu tenho a consciência fonêmica. Essa análise da palavra, que esses 6 sons formam a palavra e, posteriormente, dessa consciência fonêmica bem desenvolvida, a gente vai falar mais sobre isso, porque existem 7 etapas da consciência fonêmica. Então, na aula 3, eu vou falar mais sobre isso e mostrar práticas, inclusive, né, sobre isso daí. Mas, quando a criança chega nesse conhecimento desses 6 sons, depois percebam que ela vai associando a cada um desses sons uma letra, e aí que é importante o conhecimento da relação letra-som, porque ela sabe que toda vez que ela falar uma palavra e começar com s, ela usa a letra S. Então, independente se é sapato, se é sino, eu vou usar ali a letra S. Olha, claro que tem o C, que pode ter som de S, como cebola, mas isso daí depois a gente ensina isso para a criança. Na consciência fonêmica, é o som, independente da forma da letra que representa esse som. Isso aí é um conhecimento posterior. Vejam que tem uma sistematização, mas a primeira coisa, o que é mais simples, eu tenho que ensinar primeiro, a criança a perceber esses sons. Então, eu trabalho isso na consciência fonêmica, dentro da consciência fonológica. E eu não preciso de palavras escritas, eu não preciso deixar essa consciência fonêmica de lado, porque muita gente acredita que isso é muito difícil, só que não é. Tem criança aí de 4 anos, 5 anos fazendo isso muito bem. Mas por que fazem? Porque tem um passo a passo. Eu começo identificando o som inicial, depois unindo esse som com o restante da palavra. Então, apo, o que forma? Sapo.
Eu vou fazendo essas manipulações até a criança chegar nessa mais difícil que eu fiz para vocês, que são os 6 sons da palavra sapato, certo? Mas a gente vai falar mais sobre isso na aula 3, beleza? Mas não podemos deixar de lado essa parte mais importante, que é a consciência fonêmica. Então, esse é um erro. Quando eu deixo de ensinar isso, eu estou deixando de preparar adequadamente a criança para a alfabetização. E todos esses erros, eles se resumem no quê, gente? Não preparar a criança para a alfabetização, seguindo uma metodologia que seja explícita e sistemática. Lembra que eu falei lá na minha história que eu desenvolvi uma metodologia de ensino explícito, sistemático e bem instruído? E o que é isso? Explícito é que eu sei que a criança não vai chegar nesses conhecimentos sozinha. Então, eu preciso ensinar. Só que eu não ensino de qualquer jeito. Eu não ensino um pouco aqui, um pouco ali. Eu ensino de uma forma sistemática, do que é mais fácil ela aprender. Então, eu vou ensinar os sons das letras, depois perceber esses sons das letras na palavra. Eu vou ter uma sistematização. E é bem instruído, porque quem ensina sabe o que está fazendo, né? Então, essa metodologia de ensino explícito, sistemático e bem instruído, quando ela não é aplicada, ela faz falta. A criança não consegue avançar para a alfabetização do jeito que ela deve. E vejam só, agora eu vou chamar uma aluna minha, a Josiane.